Olá, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e o tema de hoje no Nutrição em Cast é um tema super especial quando se fala em maternidade. Eu estou recebendo aqui a doutora Thaíris Sampaio, que é médica, psiquiatra, para falarmos sobre saúde emocional no puerpério. Uau! Seja muito bem-vinda, doutora Thaíris, ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei também, que é um tema muito importante, né? A maioria das minhas pacientes também, 90% são mulheres e tem muitas queixas justamente desse assunto que a gente vai falar hoje. Desse período, né? Exatamente. E, doutora, não tem como falarmos de puerpério sem pensar em toda a trajetória dessa mulher desde a pré-concepção, né, doutora? É difícil, né? Porque às vezes a mulher não escolheu estar grávida, ou às vezes escolheu, teve complicação na gestação, planejou um parto normal, às vezes virou cesárea, né? Depois de horas de trabalho de parto. Então é difícil, né? E aí tudo isso vai afetar o emocional dessa mulher depois, né? No pré-gestação, durante a gestação e pós-parto. A saúde da mulher mental é muito importante ser avaliada em todo esse percurso. Eu sempre falo no consultório que eu preciso delas fisicamente bem, né? Com um bom estilo de vida, alimentação, atividade física, qualidade de sono, mas eu preciso delas emocionalmente bem, né? Com certeza. A gente não pode separar uma coisa da outra, né? E aí a gente pensa nessa mulher em pré-concepção, se foi natural, se foi uma FIV, muitos anos de tentativa. Exatamente. Né? Se essa gestação ela teve ou não alguma intercorrência. E aí a gente entra no parto, se ela conseguiu chegar nesse tão sonhado parto normal, ou se ela teve que interromper e fazer uma cesárea, se a neném nasceu de parto prematuro. Exatamente. Tudo isso vai influenciar, mas o puerpério não tem como fugir sobre alterações e vulnerabilidades emocionais, vamos dizer assim, Isso, doutora? Com certeza. Tem alguém que sai ilesa? Assim que eu não conheço. Olha, é difícil. Doutora. Eu não saí, você saiu? Então pronto. Complicado, né? Então, assim, 70% das mulheres podem sofrer o chamado baby blues, que a gente chama, né? Que são alterações do humor. A mulher fica muito emotiva, chorosa, sensação de estranheza, uma sensação de incapacidade de cuidar daquela criança, um sentimento, às vezes, até de culpa, né? Eu até emociono falando que eu lembro algumas coisas que eu vivi. Sim. Né? Não é fácil esse período, né? E, às vezes, né, muitas mulheres não têm rede de apoio. Você vai chorar também? Não. Nossa, a gente vai começar, a gente vai falar, olha, vamos então já marcar uma consulta. Porque a gente lê... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico emotiva com esse tema, de verdade. Quando a Luísa completou 1 ano, eu decidi revelar umas fotos dela. Revelei mais de 500 fotos. Sei. Mas quando eu começava a chegar no meu álbum lá do celular, nas fotos do puerpério, eu não conseguia escolher as fotos. Eu tinha... Isso assim, a Luísa já estava completando 1 ano. Sei. Eu sentia... Eu ficava taquicárdica. De lembrar... Eu nem renovei as minhas ainda. Eu tenho que renovar. Eu tô nessa de fase. lembrar do puerpério, da fase que viviam. Não é fácil, não é fácil. E sabe uma coisa que eu queria até que a gente diferenciasse e que a gente conversasse sobre o baby blues? Pra gente... eu acho que não tem como essa mulher se preparar por completo, né? Porque eu acho que é só vivendo pra saber. Exatamente. Né? Mas entender o que é, eu acho que a gente poder explicar pra elas o que é o baby blues, o que elas vão passar, eu acho que já dá um pouco de conhecimento pra não ser de tamanha estranheza esse sentimento, né, doutora? Sim, com certeza. Então é isso. A partir do 2º ao 5º dia pós-parto, que é justamente ali quando a mulher recebe alta, né, já sai do hospital, chega em casa, aí pode começar aqueles sintomas já. Aquela sensação de incapacidade de cuidar da criança, um choro fácil, às vezes começar a chorar. Eu chorava, sem nem saber por que eu estava chorando, por exemplo. Não era uma tristeza. Eu só olhava para minha filha, que é Luísa também, igual o nome da sua filha, e eu só olhava e falei, meu Deus, a minha filha mesmo. Mas uma sensação estranha, assim, sabe? Uma estranheza. Eu estava super feliz que eu tinha virado mãe, né? Minha primeira filha, mas tem essa sensação mesmo de uma estranheza. O seu corpo, né? Tá todo modificado. Aquele útero que não desceu ainda da cicatriz umbilical, né? Às vezes, sendo parto normal ou cesárea, tem uma fragilidade ali, né? Às vezes na vulva, se lacerou, tem dor.
amamentação, tem a descida do leite. Então, tudo isso vai afetando, né, no nosso emocional, né? E aí, para a gente diferenciar o baby blues de uma provável depressão, por exemplo, o baby blues é do 2º ao 5º dia, durando até as 2 semanas. Do 2º ao 5º dia, durando até 2 semanas. 2 semanas. Passou de 2 semanas, se a gente perceber essa irritabilidade, alteração do humor, labilidade efetiva, alteração do sono, que já é comum, né? A gente já tem privação do sono nos primeiros dias. Mas se mesmo assim, quando a mulher pode dormir, que o bebê dorme, ela não consegue dormir, alteração do apetite também, uma falta de energia, indisposição, aí a gente já pensa até em depressão pós-parto. Né? Depois de 2 semanas, a gente já começa a pensar nessa depressão pós-parto. E a gente tem que pensar nesse baby blues pelo fato de que todo esse sentimento que ela vai ter, parece que a gente quer muito e depois que acontece, a gente está vendo tudo aquilo, a gente tem todo aquele sentimento de culpa, né? De arrependimento. De arrependimento. Será que era isso mesmo que eu queria? Né? Você chega a se questionar, olha para a criança, né? E outra coisa que eu acho que a gente também precisa entender, e eu sou uma pessoa bem pé no chão das coisas, então o amor que eu tenho com a Luísa, ela foi construído. Ela não foi no dia de nascimento, ela não foi nos primeiros 15 dias, é uma construção. E eu acho que vem um romantismo muito grande de falar, nossa, parece que eu não posso verbalizar que eu tô com medo, eu não posso verbalizar que eu tô com um sentimento que eu não tô sabendo lidar, como se fosse algo que eu tivesse, sei lá, recusando meu filho, ou não amando ele. Isso. Passa tudo isso na nossa cabeça, né? Passa. Com certeza. Não só no pós-parto, durante a gestação já existe o romantismo, né? Daquela coisa, te descobri, o pessoal gosta de postar, né? Fazendo o primeiro ultrassom. Às vezes a gente nem sente que é mãe ainda, né? Todo mundo chega pra você, parabéns, você vai ser mãe. Aí você pensa, nossa, eu vou ser mãe, mas a barriga não cresceu ainda, você só sente aquele edema no início, né? Aquela coisa, a pelve toda meio torta até, né? Demasiado inchada, vamos dizer assim. E você não percebe nem que você é mãe ainda, todo mundo já dando parabéns, você fica naquela estranheza desde o início da gestação, já é estranho pra gente, né? Então, a gente convive com isso. Quando você engravida, até a criança nascer, e a gente é cobrado muito pela sociedade, né? De conseguir amamentar, de dar conta de tudo, de ser mãe, ser mulher, dona de casa, enfim. Dar conta do trabalho também, né? Porque, às vezes, tem que continuar trabalhando, muitas mulheres. Então, é muito, muito grande essa cobrança da sociedade. E eu acho que a mulher no puerpério, por mais que ela tenha feito curso de paz, lido o livro, né, conversado com uma outra mulher que tenha passado por isso, primeiro ponto, eu acho que a gestação é única e o puerpério também né? Para umas mais, para outras menos. Sim. Mas eu acho que a gente precisa fazer com que elas estudem e se preparem sobre isso, porque eu percebo no consultório que elas ficam muito focadas no parto, né? E aí eu sempre falo para elas, mas nasceu, entra a próxima fase que é amamentar. Exatamente. E aí depois é legal a gente entender sobre o que vai acontecer com o seu lado emocional, né? Exatamente. Porque você não vai sair ilesa por isso. Porque são alterações, doutora, esse sentimento que ela tem de baby blues é uma alteração hormonal. Hormonal, exatamente. E aí junta tudo com privação de sono Isso, e tal. Exatamente. Um então, combo. O bebê nasceu. Quando o bebê nasce, o estrogênio e a progesterona tem uma queda abrupta, né? Além disso, a nossa serotonina cai também, que é o hormônio lá, o neurotransmissor cerebral, responsável pelo bem-estar, da alegria, do humor, né? A serotonina, né? A dopamina e a noradrenalina também caem. Isso, gente? Como é que a gente vive? Cai todo mundo, tudo. cai a gente também. Tem que Quase. segurar a criança, o resto cai, né? Pois é, e o homem, coitado, ele não cai isso, mas o homem também pode deprimir, tá? Existe depressão pós-parto paterna. Que isso? Existe, não é só materna, tá? Porque também ele é pai a primeira vez, né? É um ser novo ali, é um cuidado, é tudo diferente para ele também. Tá? Então, a gente tá lembrando da mulher aqui, mas o pai também pode deprimir. Então, cai todos esses Pra gente é neurotransmissores. pior porque a gente tem estrogênio, progesterona, né? Os hormônios femininos. Então, isso, de forma abrupta, cai realmente depois do pós-parto. E aí, é por isso todo esse sentimento, essa vulnerabilidade, esse chororô, essa ansiedade. Isso mesmo. E aí a gente só aprende as coisas vivendo, né? Então, se a gente pensar que essa mulher, ela precisa se recuperar do parto, que seja um normal, uma parto cesárea vai ser um pouco mais complicado.
ela tem toda essa queda e ela tem uma pojadura, uma descida do leite, ela tem toda essa... Precisa chegar em 30 gramas dia de ganho de peso do bebê. Exatamente. É muita cobrança e muita novidade para a gente conseguir se dedicar também a dar conta de todas essas demandas que essa mulher também está sendo... O casal, de modo geral, está sendo imposto, né? Mas a mulher sofre mais, né? Exatamente. Porque a gente tem, de fato, ainda mais essa cobrança com relação ao aleitamento materno, né? Exato. E se a mente não vai bem também, né? Às vezes o leite não vai descer, né? Porque o leite desce porque também tem a ocitocina, que aí já é outro neurotransmissor cerebral também, que é responsável ali pela contração uterina, né? Não sou ginecologista, mas né, a gente entende porque tem tudo a ver, né? Sim. Mas a ocitocina, a gente até, aquela sensação que dá de afeto, de amor, de você olhar pro seu companheiro depois que o bebê nasceu, de falar, nossa, parece que as mães às vezes falam isso, né? Acho que eu amo mais meu marido agora, nas primeiras semanas talvez, né? Que tá todo mundo se ajudando ali no início, né? É por responsável, essa serotonina, essa ocitocina é responsável por isso, que é o hormônio do afeto, da descida do leite, né? Porque você imagina, se até a ocitocina caísse, como é que a gente ia viver, Não, né? gente. Eu chegar em casa... A ocitocina tá lá, né? Tentando segurar. Exatamente. Tá? Então, a ocitocina é bem importante nesse período, né? Que é o neurotransmissor do afeto. E, doutora, quando é que essa mulher precisa, de fato, procurar ajuda, né? Quando é que essa mulher consegue entender? Porque... Toda mulher que a gente conversa, né? Quando elas passam em consulta, elas falam, eu tenho um pouco de jeito para falar sobre puerpério quando elas perguntam. Porque é difícil você compartilhar. Porque às vezes uma forma com que eu vivi vai ser diferente do que você viveu com a sua Luísa, né? A única coisa que a gente fala é, vai passar, porque ele passa. Qual é o período de... geralmente... Os né, 15 dias mesmo? Isso. Aí, lembrando, né, baby blues pode durar até 15 dias e isso é benigno. A gente não trata baby blues. É algo fisiológico, tem a ver com a queda abrupta lá, como eu falei, dos neurotransmissores cerebrais e da progesterona e do estrogênio, né? É uma fase ali passageira. Passando 2 semanas, que a gente vê aqueles sintomas do baby blues mais intensos, né? Alterações do apetite, do sono, do humor, uma pessoa mais irritada, impaciente, perda de prazer. Aquela mãe, a gente já fica acabada, né? Quando ganha neném, não se cuida direito, ela andando de pijama o tempo todo dentro de casa, de camisola. Aquela sensação ali, assim, de não querer tomar banho, de não ter um autocuidado, de não melhorar pelo menos as olheiras, né? O autocuidado é muito importante nesse período porque a gente percebe que a depressão tem uma piora do autocuidado. Um isolamento social, às vezes não querer receber visita, uma falta de vontade ali de cuidar da criança, falta de energia, né? Tudo isso são alguns sintomas de depressão. E aí a gente trata quando? Quando a gente enxerga que tem um sofrimento. A pessoa está ali sofrendo, tem prejuízo, às vezes o prejuízo vai para a relação com um parceiro, né? Então, o prejuízo no cuidado da criança, no cuidado da mãe mesmo, né? Dela, da mulher. Então, pensando em tratamento, a gente sempre pensa se há prejuízos, né? Para ela e para terceiros também. Baby blues não tem tratamento. Baby blues é algo benigno e algo que 70% das mulheres vão passar. Elas assumindo ou não, né? Exatamente. Né? Então, às vezes, você pensa assim, meu Deus, será que eu tive baby blues? Às vezes, todo mundo, praticamente, Sim. né? Não vou falar todo mundo, porque os estudos falam que são 70% das pessoas, né? Então, às vezes, teve gente que não viveu isso, né? Essa fase... E a importância de tratar tudo isso e cuidar da saúde emocional também é para ter uma boa relação com o bebê, né? Com certeza, isso faz toda a Porque diferença. é uma responsabilidade e, assim, eles só dependem de nós, né? Se a gente não tá bem, consequentemente... a gente não vai conseguir ter todo esse cuidado, né, de adaptação. Né? E a criança sente muito, né? A gente acha que não, mas o bebê vai sentindo ali. Até na psicologia, na psicanálise, a gente já vê falando ali desde o primeiro contato, quando a criança nasce, o tanto que isso vai afetar, né? Os primeiros 2 anos de vida da criança, isso é muito importante, esse cuidado dos pais, né? Às vezes tem negligência, e aí isso vai gerando alguns transtornos futuros para aquela pessoa. Traumas, né? Traumas, exatamente. E também a adaptação desse casal, né, principalmente de primeira viagem, para encerrar aquela família de 2 e nascer a família de 3, né? Exatamente. Porque eu não tenho nenhum tipo de problema hoje em dia de falar sobre isso, mas a maternidade, ela traz perdas e ganhos. Com certeza. Amo minha filha, né? Mas tem perdas e ganhos. E a família precisa se adaptar para ambos os lados, né?
Porque senão certeza. fica só naquele romantismo, daquele amor. E outra coisa, às vezes eu percebo que no puerpério as mulheres estão esperando um amor da criança. Né? Estão esperando, mas eu estou sofrendo tanto, tá tão difícil, como é que eu posso amar? Sim, tá sendo difícil. Né? Exatamente. E aí a gente quer todo aquele vínculo, a gente quer Aquela todo aquele troca, né, amor que às vezes nem... transbordando e a gente não consegue nem sentir tudo isso. Exatamente. E esperar passar. A rede de apoio ajuda. Muito. E muitos não pedem, né? Não, ou às vezes não tem condição, claro, a família mora longe, né? Mas tem gente também que vai até o fim e acha que vai dar conta, não, dou conta, não preciso de ajuda. Tem todo tipo de mãe, né? Então, falar para essas mulheres que realmente, se você tiver condição, alguém puder ajudar da família, que ajude, né? Porque às vezes a mãe nem naquele momento ali não confia, parece que só ela vai fazer bem feito, né? Não tem isso também? Assim, aquela sensação que a gente vai dar conta de tudo, que ninguém vai saber. Se sentir menos mãe Exatamente, também, né? se sentir menos mãe, exatamente. Como é que tá vindo alguém aqui cuidar do meu filho, né? Isso. Doutora, quando que a gente pode considerar de que essa mulher, toda mulher que tem uma depressão pós-parto, ela precisa fazer uso de medicamentos? Não. Olha, depende do grau da depressão, né? Depressões leves não necessariamente precisa ter tratamento medicamentoso, porque às vezes uma psicoterapia, atividade física, isso os próprios estudos mostram que melhora. Meditação, mindfulness, né, que está super difundido aí, já ajuda. E tem estudo científico falando que atividade física, um mindfulness, que é meditação no caso, né? E terapia já ajuda, né? Dependendo, se tiver um sofrimento mais intenso, um grau ali moderado a grave, aí sim precisa de medicação. E tem medicação segura nesse período da gestação, né? Que é um grande erro, às vezes, as pessoas não procurarem ajuda, achando que não pode tomar porque está gestante ou porque está no pós-parto, vai passar para o leite. As mães têm medo disso, né? Então, muitas não procuram ajuda, até com medo do psiquiatra, na verdade, né? Porque ainda existe... Infelizmente, a gente está em 2023, mas ainda existe esse tabu do psiquiatra ser médico de doido, do psiquiatra só tratar doido, e a pessoa não... Isso já tem que cair por terra, pelo amor de Deus, né? A gente já está no século, né? A gente tem que quebrar esse tabu, né? Pensa que a mulher que está engravidando hoje é uma mulher que tem outras sobrecargas, né? Exatamente. Tem outros, não é só fatoridade, não. É uma mulher que está muito mais exposta, né? A estresse, a ansiedade, Exatamente. a pressão, trabalho e tal. Mas depois da pandemia, isso mudou muito, né? Essa ideia das pessoas procurarem ajuda, aumentou muito a procura, assim, pelo menos da psiquiatria. Porque na pandemia, os transtornos ansiosos, depressivos aumentaram muito. Então, as pessoas tinham que procurar ajuda de qualquer forma, né? E com essa coisa do atendimento online, também as pessoas perderam um pouco a vergonha, já identifica ali o psiquiatra pelo Instagram, muitas vezes, já vê, olha, esse ali não tem cara de doido, não, acho que eu vou marcar com ele. Então, tem essa quebra de barreira também, né? E foi importante, né? Querendo ou não, foi um marco para a medicina, na verdade, essa história da pandemia, porque aí desmistificou muita coisa e as pessoas têm procurado mais ajuda agora. É para toda a área da saúde, né? Graças a Deus, né? Que bom. Doutora, você acha que os pacientes que fazem uso, por exemplo, a gente tem no consultório já gestantes tomando antidepressivo, né? Isso aumentaria a incidência de uma depressão? Não, porque elas já estariam medicadas. Se ela está medicada? Se ela já está, porque a gente vê em muitos momentos essa gestante ela já não curtindo mais a gravidez, né? E aí você começa a olhar e falar assim, olha, eu acho que já passou um pouquinho do ponto da gente achar que é difícil gestar. Sim. Mas agora já começou a perder completamente o prazer, né? De estar vivendo tudo isso. Sim. E aí grande parte delas já começam a tomar os inibidores de serotonina, né? E tudo mais. E aí, isso sim, se já estava sendo feito na gestação... Porque depois que a gente passa por isso, eu vou dizer uma coisa, que minha terapeuta falava para mim quando eu estava grávida. Ela falava para mim, você acha que tá difícil gestar? Tá fácil. Você vai ver quando a Luísa nascer. E isso ficou na minha cabeça. E é uma coisa que eu replico as minhas. Porque se a gente não tá dando conta da gestação, a gente precisa verbalizar para buscar ajuda. Exatamente. Porque depois vem, a gente sabendo o que é um pós-parto, o que é esse começo, a gente já começa a identificar alguns pacientes que já precisam buscar uma ajuda, né, doutora? Com certeza. E assim, você tratando,
né, os sintomas, seja lá ansioso, porque a ansiedade aumenta muito também nessa fase, tá? Todos os hormônios, os transtornos de humor aumentam durante o período da mulher ali, da menopausa, do pós-parto, da puberdade. São as fases principais que nós mulheres adoecemos, justamente por essa questão hormonal que oscila, né, do estrogênio, progesterona. Pelo mesmo motivo, sempre nessas fases, a gente pode ficar mais propenso a desenvolver os transtornos de humor, tá? E aí, maridos, viu? Vai tudo dar certo. Pois é, aí lembrar o taxa de TPM, essa coisa de taxa de TPM é real porque oscila também na TPM, né? Existe até o transtorno de disforia pré-menstrual, que é tratado com o quê? O remedinho que a gestante pode tomar, por exemplo, quando está grávida, né? A famosa sertralina, que a gente usa bastante. Então, os inibidores da recaptação de serotonina são as medicações mais seguras nesse período da gestação, especificamente a sertralina e a fluoxetina a gente usa com frequência, tá? A fluoxetina eu tenho até uma preferência melhor e os estudos mostram que ela passa minimamente para o leite. Então, é seguro na gestação e na amamentação. Então, é uma droga super usada, tá? Nesse período. Não é tarja preta. É o que eu sempre... Minha frase principal depois que eu atendo as pacientes é: não é tarja preta, não vicia, não é remédio doido. Eu falo essas 3 coisas quando eu atendo alguém. E aí, até para quebrar esse estigma mesmo, né? Da medicação, que nem tudo é tarja preta. Porque senão acha que vai entrar na medicação, não vai sair Exatamente. mais, né, doutora? E aí, olha a diferença, né? Se você vai com algumas queixas e o seu ginecologista te observa melhor e pensa que você está com depressão pós-parto ou que você está entrando aí numas crises de ansiedade, de pânico, o ginecologista prescrever a sertralina, tá tudo bem. Agora, vai o psiquiatra prescrever. Ai, meu Deus, o psiquiatra me prescreveu, é o mesmo remédio. Então, assim, existe muito essa diferença também, né? Às vezes, eu estou atendendo alguma paciente, ela fala: você já tomou alguma medicação? Toma a sertralina. Minha ginecologista passou porque eu tinha uma TPM muito forte. Eu falei: olha só, esse transtorno o psiquiatra trata, é disforia pré-menstrual, né? Essa TPM mais forte. E aí é o mesmo remédio que a gente usa. Então, realmente, a gente precisa quebrar esse tabu do psiquiatra, porque, né, não é... Hoje em dia, a gente quase não usa remédio tarja preta. Quase não usa o famoso Rivotril, Frontal. Tem aquela musiquinha que virou, né? Rivotril, Frontal com Rivotril. Não sei pra que fizeram aquela música. Por quê? Não é pra tomar aqueles remédios sem orientação médica e vende a rodo nas farmácias, porque a caixinha custa de 5 a 10 reais, né? Super barato. Mas e pode a população... comprar? Tem farmácia que vende e tem até no mercado clandestino, vamos dizer assim, tá? E aí, essa sim, vicia, tarja preta, não é seguro na gestação, tá? De forma alguma. E às vezes as pessoas tomam sem prescrição médica, né? E o que é seguro, às vezes ninguém procura ajuda por medo de ser tratado, né? Essa facilidade da medicação acaba sendo, de fato, um pouco um problema, porque as pessoas começam a utilizar disso para, né? Tô triste, eu tomo uma coisa, tô feliz, eu tomo outra, para dormir eu tomo outra. E é um boom também que eu vejo no consultório de só trabalha com gestante, né? De gestantes precisando tomar remédios para dormir, né? E às vezes, né, a própria questão fisiológica da mulher, pelo menos eu fiquei com insônia meus 3 últimos meses, eu não tomei remédio para insônia, né? Tipo assim, eu não tomei Zolpidem, que não pode também, né, na gestação, mas vende aí a rodo hoje em dia, né? E aí parece ter uma necessidade, né? Não dormir, já tem que tomar. Né? Exatamente. E às vezes, insônia na gestação, tem a questão fisiológica já, né? Que a gente não consegue movimentar ali o útero já, aquela barriga enorme, a gente não tem posição, às vezes tem acorda dor. 5.000 vezes para fazer xixi toda hora, o útero já está enorme. E às vezes também, se for por uma questão dos pensamentos acelerados, que não consegue dormir, preocupação, a gente tem que tratar a causa dessa insônia. Né? Então, o que seria, por exemplo, essa mulher super preocupada, que não consegue dormir, já pensando lá como é que vai ser meu parto? Meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou ter uma crise no parto? Às vezes tem paciente ansiosa assim. A gente trata a ansiedade, que é com antidepressivo, não é com remédio tarja preta que a gente trata a ansiedade. Né? Então, o tarja preta a gente usa, às vezes, para a síndrome do pânico, naquele momento agudo, pontual, que o paciente vai precisar, mas... Tem outros métodos também, além de tomar o tarja preta. Tem método de respiração, né? Tem atividade física para você fazer. Exposição ao sol. Exatamente, se expor ao sol para produzir melatonina melhor. Higiene do sono é o principal tratamento para insônia, não é remédio, né? Mais da metade das pessoas, se fizessem o que a gente orienta direitinho, que é a orientação em relação à higiene do sono, já resolveria. Mais de 50% dos pacientes, né? Então...
Nem tudo é remédio, né? Se alimentar bem, né? Evitar cafeína, psicoestimulantes. Então, isso ajuda demais nessa questão da insônia também. E eu percebo que esse boom também de problemas, né, emocionais, né, de estresse, também está vinculado ao formato dessa mulher que está engravidando no século XXI, né? Porque ela trabalha, ela é exposta a estresse, a cobrança. Essa mulher, às vezes, deixou para engravidar bem mais tarde. Com certeza. Né? Então, tudo isso impacta. Aí, às vezes, é uma gestação que já começa a ser uma gestação de alto risco. Isso. Né? A mulher está pensando em engravidar, às vezes, para cima dos 35 anos, na sua grande maioria. Isso é verdade. E isso traz consequências. Com certeza. Né? Não tem jeito. Doutora, quando é que a gente pode considerar de que essa mulher, ou gestante, ou pós-parto, ela, de fato, está com transtornos mentais? Geralmente é quando há sofrimento, como eu falei, prejuízo, né? E aí a gente vê alterações, às vezes, no humor, nos pensamentos, muito pensamento repetitivo, muito pensamento de preocupação excessiva. Com coisas, né, que nem aconteceram. Coisas, né, que nem aconteceram. Futuro. E fica já planejando, sofrendo por antecipação, vamos dizer assim, né? E além disso, às vezes, sintomas somáticos. Por exemplo, uma ansiedade, né? Tem gente que fala, eu não sou ansiosa, não. Eu vou fazer uma prova e fico tranquila. Às vezes, a ansiedade não é isso. A gente tem 7 tipos de ansiedade, né? As principais, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? E o pânico, que é as duas principais, que é aquela pessoa mais preocupada, tem sintomas intestinais, às vezes recorrentes, o intestino prende, o intestino solta, que tem a ver até com síndrome do intestino irritável. Tem a questão da insônia, aquela pessoa que tem tensão na musculatura, os ombros ficam travados, às vezes sente até um formigamento, né, no corpo, dor de cabeça com frequência. Então, são sintomas no corpo todo, somáticos. Às vezes, muitas pessoas passam anos indo no neurologista, no pneumologista, aí tem uma falta de ar, uma taquicardia, vai no cardiologista, fica anos tentando investigar, não é enxaqueca. Nada. Não é exatamente. Aí era o quê? Um TAG, às vezes, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes, a gestante vai ter isso também, né? Se ao longo da vida ela não tratou, nesse período ela vai ficar mais suscetível a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, a desenvolver um pânico também, que o pânico já é algo mais forte, né? Uma crise de ansiedade, que a pessoa tem ali taquicardia, falta de ar e uma sensação de morte, sensação que está tendo um AVC, perdendo o controle, ou que pode acontecer alguma coisa ruim com ela, né? E a maioria de quem tem pânico procura um pronto-socorro, geralmente. Aí medica lá com tarja preta, vai para casa e às vezes volta várias vezes e não procura realmente o tratamento para começar um antidepressivo, que não é o tarja preta que vai resolver. O tarja preta é como se fosse uma dipirona e um paracetamol que você dá para uma dor, mas a gente não está tratando a causa. Então, você está com pneumonia. Se você não tomar um antibiótico, não vai melhorar a pneumonia, né? Não adianta você ficar tomando xarope. Então, o Rivotril, esses tarja pretas, eles são o xarope, vamos dizer assim, só para melhorar a sua tosse, a sua crise. Mas quem trataria mesmo é o antidepressivo às crises de ansiedade. Né? Então, tem uma diferença. E aí, pensamentos acelerados, preocupação excessiva, alteração do sono, alteração do humor, uma pessoa mais irritada, impaciente, né, explosiva, tudo isso já mostra problemas nos relacionamentos, no trabalho, em casa, com a família, no autocuidado, tá se isolando, tudo isso são sinais de alarme que a gente precisa procurar ajuda. E no puerpério é uma preocupação até pela saúde dessa mulher e do bebê, né, exatamente. Doutora? Ideação suicida também, né? Tem muita mãe que tem isso. Você sabia que a principal causa de morte materna no primeiro ano de vida é o suicídio? O quê? É. A principal causa de morte materna é o suicídio. No primeiro ano? No primeiro ano de vida. Isso é um dado super importante. Olha que grave isso. Olha que grave. E às vezes não é falado, né? Muitas pessoas acham que quando a gente fala de suicídio, a gente estimula o suicídio. Então, por isso que hoje em dia não se fala muito assim, tantas pessoas morreram de suicídio, mas não é o contrário. Né? A gente tem um mês no ano que a gente fala bastante do suicídio, que é o Setembro Amarelo, né? Mas que deveria ter, sei lá, todo mês a gente deveria fazer uma campanha dessa, porque é muita gente que tenta suicídio e que consegue morrer através do suicídio. Né? Não é fácil, gente. É um problema de saúde pública mesmo, essa questão do suicídio. Sabia que uma vez eu atendi uma paciente e ela falou para mim, agora você está falando disso, eu estou me recordando. Claro que foi uma brincadeira grosseira, né? Mas assim, depois ela falou...
que um primo que teve filho virou para ela e falou assim, olha, você tá grávida? Então já coloca a tela nas janelas. Aí ela falou, mas por que eu vou colocar a tela na janela? Eu tô grávida ainda, até eu nem crescer, até ele se colocar na janela. Aí ele falou para ela, passa pelo puerpério para ver se você não vai ter vontade de jogar o neném pela janela. Essa sensação parece ser gritante, grosseira, mas o desespero dessa mulher, dependendo do grau que ela tiver de depressão, do grau que de fato ela tiver descontrolada, Sim. Isso é assustador. Sim, existe psicose puerperal também, que é algo mais grave, né? Sem ser... É mais grave do que a depressão. Que a mulher ela começa a ouvir vozes, aí o choro da criança irrita. Às vezes, não sei se vocês já viram notícias assim, da mulher arremessar a criança da janela mesmo, né? Que ela fica psicótica. Fica ouvindo voz, fica achando que tem uma coisa estranha ali, uma macumba com a criança. Então, isso existe, psicose puerperal. Né, que é um surto psicótico, que às vezes acontece pós-parto também. Então, os sinais ali, você já não está bem, está irritada, não está se cuidando, perda de prazer, tristeza profunda, isso já é sinal que você precisa se cuidar. Se você deixar aflorar muito isso pode virar uma depressão psicótica, por exemplo, que é bem mais grave. Né? E isso pode acontecer, gente, na casa de todo mundo. Com certeza. Inclusive eu, na minha próxima gestação, pode acontecer, mas a gente já tem que ficar atento a esses primeiros sinais. Né? Exatamente isso. Eu já tive uma perda de uma amiga por conta de suicídio e isso é uma das coisas que mais me martelou depois que eu falei, a gente não percebeu, né? A gente não sabe o que passa dentro da pessoa. E às era vezes mãe. Gera esse sentimento de culpa, às vezes, né? De quem estava próximo. Afeta muitas pessoas também o suicídio que está em volta. Isso é muito difícil pensar. A gente acha que é uma coisa que está muito distante da gente, mas normalmente não. E outra coisa, uma coisa que a doutora Thaíris falou, que eu queria que a gente reforçasse aqui, tudo que ultrapassasse 15 dias de pós-parto, ache estranho. Exatamente. Começa a se investigar de uma maneira um pouco mais profundo, né, doutora? Exatamente. Que são também os critérios de depressão, no geral, sem ser nesse pós-parto, né? É a partir de 2 semanas que a gente começa a pensar no diagnóstico, né? Exatamente isso. Porque, às vezes, a gente banaliza de que toda mulher vai passar por isso, e, às vezes, a gente acaba não vendo o quão a fundo ela está indo e não está tendo acompanhamento. E, às vezes, a gente que está de fora consegue ajudar melhor, enxergar melhor o problema. Exatamente. Né, doutora? Bom, a gente estava falando sobre há uma causa... uma consequência dessa depressão não tratada, podemos dizer assim? O principal prejuízo, né, é uma alteração cerebral que pode dar. Né? Depressão gera inflamação cerebral. E aí, se você não trata, você pode... Às vezes vai melhorar depois a depressão, né? Mas depois ela pode voltar. E toda vez que a depressão volta, após um período que não foi tratado, a chance de ser pior é maior. Né? E, além disso, né, tem a questão do suicídio também, né? Disso se prejudicar, piorar e você não tratar e cometer suicídio. Né? Então, são complicações mais cerebrais mesmo, né? Até na questão da neuromodulação cerebral, tá? Que existe. E nas complicações que uma depressão pode gerar, né? Tanto no prejuízo daquela mulher, da criança também que ela vai estar cuidando. Né? Então, é mais nesse sentido. E nessa relação também, né? Da mãe com o filho, exatamente, né, doutora? Exatamente. Do vínculo, né, materno, que é muito importante nesse período. Porque depois a gente acaba gerando traumas para essa criança, para esse bebê, que perdura eternamente, né? Exatamente. Doutora, a gente tem algumas dúvidas, né, que a gente recebe com relação nas redes sociais, né, e tudo mais, de que, e uma vez eu recebi, eu até deixei aqui como dúvida também, uma mulher que, de fato, ela não queira essa gestação, ela engravide e vem todo aquele turbilhão de emoções, de dificuldades e tudo mais, ela pode, por conta própria, já começar a procurar fazer o uso da medicação e, em conjunto, fazer uma terapia. Com certeza. Porque a terapia, ela ajuda no tratamento da medicação. O ideal é, eu sempre falo, quando elas vêm tomando algum tipo de ansiolítico, eu falo, você está fazendo terapia em conjunto para verbalizar sobre essas dificuldades, sim, né, doutora? Com certeza. A terapia, eu faço terapia.
tá? Eu acho super Eu importante também. fazer, não vivo sem a minha. Então, assim, é muito importante a terapia, porque a terapia ela vai tratar a raiz do problema. O remédio vai ajudar nos sintomas. Remédio é químico, é coisa de melhorar os neurotransmissores cerebrais. Então, vai aumentar ali serotonina, noradrenalina, dopamina, né? A questão química. Mas de onde vem aquele transtorno todo também, além dessa alteração química, né? Vem, às vezes, de algum trauma, alguma questão ali do passado daquela pessoa. E a terapia é que vai cicatrizando aquela ferida, às vezes, que ficou aberta naquele período, né? E nesse período que a gente fica gestante, no pós-parto, não sei se com você foi assim, mas você começa a relembrar coisas da sua infância, você começa a vasculhar coisas assim, como que foi meu parto? Como que minha mãe me pariu? Como que foi? Será que fizeram isso por mim? Como que foi meu enxoval? Começa a vir Você começa a recaptar coisas e, às vezes, você imagina alguém, né, que não teve os pais, que não teve a mãe presente, que foi negligenciado, que foi abusada. Às vezes, é um momento ali de muita descarga emocional, de traumas que ela viveu, que, às vezes, piora nesse período também. Né? E aí, às vezes, até lembrando, eu virei mãe, mas na minha infância eu fui abusada, eu fui negligenciada. Tudo isso a terapia ajuda também nesse sentido. O remédio não vai apagar o que ela viveu, né? O remédio vai melhorar, talvez, um sintoma mais agudo agora. Mas cicatrizar aquela ferida lá que está aberta, né? Passar um metiolatezinho, eu brinco com os pacientes que é passar um metiolate, debridar, passar um band-aid, a terapia vai fazer isso, né? Mas para conseguir fazer tudo isso, vai cutucar um pouquinho, vai doer. Então, muita gente, às vezes, foge da terapia porque não quer falar, porque não quer verbalizar, né? Exatamente. Não é... Tem gente que não gosta de se abrir também, a gente até entende, né? Essa certa dificuldade. Mas depois que você começa, você vai vendo que faz sentido e é um processo ali longo. 2 sessões de terapia não vai resolver nada. Aí você vai achar, nossa, mas eu fiz 1 mês, não resolveu nada. Gente, tem gente que faz 10 anos de terapia. Né? Às vezes tem gente que nunca tem alta da terapia. Né? Então, é um processo ali lento que a gente vai entendendo as formas da gente lidar com as frustrações, com o mundo. Né? E é bom a gente dizer também que, assim, isso não tem a ver, gente, essas consequências não tem a ver só com as mulheres que não estavam planejando a gestação, né? Exatamente. Quantas e quantas histórias a gente tem no consultório de mulheres que quiseram gestar e depois não conseguiram, né, sozinhas, sem a terapia, medicamento e tudo mais, dar continuidade e dar conta disso tudo. Exatamente. Porque uma coisa é você ver uma grávida, né, aquela barriga linda, aquela coisa, aquela evolução e tal. Outra coisa é você passar por isso. Exatamente. E não tem como a gente... Não tem livro, não tem nada que chegue perto disso, Não né, tem, doutora? Exatamente. Às vezes tem até paciente meio que fala assim, nossa, eu tô super bem, eu achei que era pior, me assustaram tanto... que eu tô lidando... Tem um contrário também, né? Tem gente que assusta tanto, que aí, nossa, eu tô lidando super bem, tô conseguindo amamentar, graças a Deus. Falei, que ótimo que você tá bem. Até tenho medo de assustar, assim. Eu falei, vai com calma, tá tudo certo, Por isso amamenta. que é muito difícil você compartilhar sobre puerpério. Não dá. É Esses muito dias, individual, né? Essa semana eu tava com uma paciente que o neném não tem nem 10 dias e ela fazendo consulta online. Aí eu olhei pra ela e falei, o que você tá fazendo consulta online? Nossa, eu tava perdida em casa, com 10 dias de pós-parto. Mas é isso. Cada uma agindo de uma maneira, de um jeito diferente. Somos seres humanos diferentes, né? Então a gente acaba agindo de maneiras diferentes também, né? A essa dificuldade, a esse vínculo e tudo mais. E a gente aprende a não julgar também, né? Porque, assim, eu tive parto normal. Eu queria me preparar, eu tive doula, eu tive não sei o quê. Então, assim, foi sofrido? Foi. Eu consegui ter o parto normal. Mas eu fico pensando de verdade agora, será que eu quero ter outro parto normal? Não sei. Não sei, de verdade. Porque eu sofri pra caramba do meu parto, tá? E aí fica essa dúvida, assim, por que eu queria mesmo ter um parto normal? Será que era um desejo meu? Será que era uma cobrança da sociedade? Será que eu queria mostrar que eu sou poderosa mesmo, que eu posso fazer, que eu tenho que dar conta de tudo? Eu amamentei até há pouco tempo, eu amamentava a Luísa. Será que eu vou querer amamentar até esse período que eu amamentei? Porque a gente se cobra muito como mulher. Né? Não dei chupeta. Será que eu tenho que dar chupeta? Então, uma coisa que eu aprendi para a próxima gestação minha é não ter essa cobrança, é eu fazer o que dá conta, o que der certo, o que eu conseguir. Só que você só descobre isso para a próxima. Só. Você não vai descobrir isso para a primeira. Aí, quando eu tentei tirar o peito, já estava com 1 ano e pouco, não conseguia tirar, não pegou chupeta mais, né? Não pegou mamadeira, e eu que me virei nos 30 de novo. Né? E é todo um processo de adaptação, não tem jeito.
Mas a gente, né, depois da primeira a gente até, calma aí, só não sei como é que vai ser a segunda, mas o que a gente pensa que será, né, mais leve. Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente se cobra demais mesmo. A gente cobra e eu acho que a gente também é cobrada e a gente acaba não sabendo lidar, porque é a primeira vez que a gente está vivendo tudo isso. Exatamente. Né? Dizem, né? A gente só tem uma filha, mas dizem que a segunda fica um pouco mais leve, tanto na gestação quanto no puerpério. E claro, você saber que como dar de mamar, você já ter toda essa orientação, você já saber o que é gestar, que vai doer ali, que você vai conseguir, você já sabe os exames que você tem que fazer. Você já passou por tudo isso. Sim. Fica mais leve, né? Você vê no consultório de que uma gestante numa segunda, terceira gestação, a incidência é mais, Sim, é mais menor, tranquilo, é mais tranquilo, né? Exatamente. Doutora, Mais tranquilo. mais alguma coisa? Lembra de mais alguma coisa? Todas essas informações? Eu não entendi. Lembra de mais alguma Ah, coisa tá. que a gente precisa Não, colocar em tranquilo, questão? acho que é mais isso, né? É isso, né? É, falou o roteirinho todo já? Falei o roteirinho Nossa. todo. Você acredita? Caramba, foi fluindo, né? Foi fluindo. Bom, Top. pontos importantes que eu acho que a gente precisa lembrar. Se não estiver dando conta na gestação, vamos pedir ajuda. Isso. Se não estiver dando conta no puerpério, vamos pedir ajuda. Exatamente. O baby blues, ele vai até 15 dias de pós-parto. Aham. Ultrapassou 15 dias, investigação e um pouco mais de Depressão, acolhimento. Depressão dá para ser tratado, medicamento para não entrar em crise, Exatamente. terapia. O grande erro também das pacientes é quem está fazendo o tratamento. Descobre que engravidou. Suspende a medicação do nada. Não façam isso, pelo amor de Deus, né? Claro, existem medicações assim teratogênicas mesmo. Um ácido valproico, por exemplo. Benzodiazepínicos, no gerais, não são legais, mas principalmente esse remédio chamado ácido valproico, que é um estabilizador de humor, carbamazepina, ácido valproico, é teratogênico, realmente tem que suspender ele. Mas antes de suspender, procure seu médico, né? Passa numa avaliação para entender o mais rápido possível. Porque tem gente que é uma paciente bipolar super grave, psicótica, suspende o antipsicótico, ela pode ter uma crise, pode ter um surto. E aí vai internar na psiquiatria. É muito mais grave o que pode acontecer, né? Deixando de fazer o tratamento do que se tratando. Né? E todos os estudos mostram que mesmo paciente bipolar, psicótica, precisa dar continuidade ao tratamento com medicação do que suspender. Os prejuízos são bem maiores quando a pessoa suspende. Então, a gente vai avaliar o risco-benefício, né, daquela doença, daquele transtorno, e pensar na medicação mais segura possível para aquela gestante. Não, e uma mulher dessa precisa ter uma pré-concepção, né? Ela precisa Exatamente. se organizar. E se você já tem a vontade de gestar, saber que remédios que você está tomando, se você pode dar continuidade na gestação. Ótimo, perfeito. Isso aí, geralmente, na idade fértil, eu já Que pergunto isso é uma coisa assim, que a gente vê bastante no consultório mesmo, né? Ainda mais, claramente, com quem no programa, que aí engravida, vem todo aquele boom de alteração hormonal já no início, e ela Exato. suspende o medicamento. Exato, exato. Há não muito tempo atrás, eu estava com uma paciente que ela fazia uso da sertralina, e aí ela suspendeu, e aí no meio do caminho da gravidez, assim, um chororô por tudo, sabe? A gente começa a perceber que ela já estava dando sinais, de fato, de uma instabilidade, uma vulnerabilidade um pouco Sei. mais intensa do que é esperado. E aí eu falei, ué, volta, né? E assim, mas eu não quero colocar nada, né? Eu não quero ficar me sentindo tomando remédio, né? Pois Essa é. coisa. Mas assim, fisicamente bem, o que eu sempre falo é, eu preciso de vocês fisicamente bem Exato. e emocionalmente E essas bem. medicações geralmente não são sedativas, não é remédio que deixa aquela ideia já, né, que o remédio psiquiátrico vai deixar grogue, dopada, babando, aqueles mitos assim de remédio psiquiátrico, de forma alguma. A classe já fala antidepressivo. Antidepressivo é para te dar ânimo, para você ficar funcional, você trabalhar, você ter qualidade de vida. Não tem por que a gente achar que vai ser isso. Né? E aí, dúvidas, pergunta ao profissional que vai te atender, pensa na melhor medicação junto com ele e faça o tratamento. Né? Esse é o objetivo sempre. E se precisar, substitua. Exatamente. Ou coloque os antidepressivos, que é a fluoxetina. Sertralina são os E mais... a Esse sertralina? talopram também é seguro, né? Tem Mas a vários fluoxetina seguros. e a sertralina é o que mais a gente... É o que mais a gente prescreve mesmo. Prescreve no Isso. consultório. Melhorando o bem-estar dessa paciente com relação à qualidade de sono, alimentação, atividade física, tudo em Isso. conjunto Perfeito. para ser mais leve. E é bom, gente. Depois a gente quer o próximo, né, doutora? Pois O é. terceiro. Aí já tem que estar medicada pro próximo.
Muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua Imagina. participação aqui no Nutrição em Cast. Imagina. Esse tema é um tema que, assim, a gente vive tanto no consultório, muitas vezes não é falado, não é compartilhado. Então, foi muito bom a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas com relação ao nosso estado emocional no puerpério. Doutora, como é que as pessoas te encontram? Você tem redes sociais? Você atende online? Atendo só online, você acredita? Só online, Somente pronto, online. tá resolvido. Depois Qualquer da pandemia lugar, ficou só online, em qualquer lugar do mundo. Doutora Thaíris é só Isso entrar é em contato. @Thaíris Psiquiatra. @Thaíris Psiquiatra. Isso aí. E deixe suas dúvidas No Instagram. aí com relação ao estado emocional na gestação e no puerpério, que a doutora Thaíris responde. Isso aí. E os atendimentos são 100% online, então Isso. mais um motivo. Não tem mais motivo para não se cuidar, Não, né? A receita chega no celular, chega um link no celular, só clica no link, leva na farmácia, não precisa nem imprimir. Então, ótimo, né? Faz a consulta pelo celular, tem a receita no celular. Isso, tudo aí. E Pedido vai ser de feliz, exame, tudo cuida bonitinho. da saúde emocional. E vamos ser felizes, gente. Isso aí, gente. Isso é importante, né? Obrigada pelo convite, tá? Imagina, Adorei obrigada também. a você, que bom. Eu queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Estamos aqui no YouTube também, no Spotify. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, de mandar para as pessoas que estão passando por isso. Ou para você já se preparar para a sua gestação e para o seu puerpério. O seu estado emocional é super importante, sim, ok? Eu quero agradecer. Segue também a gente nas nossas redes sociais, né? E eu quero agradecer a LB Filmes por toda a estrutura aqui da nossa terceira temporada do Nutrição em Cast. E eu espero vocês no próximo programa. Um beijo!